E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a gente vai falar de mais um trecho de grandes investidores. E dessa vez o investidor escolhido para esse vídeo é Lírio Parisotto, um dos maiores investidores do Brasil. Eu já trouxe para vocês alguns trechos onde ele fala sobre critérios para escolher ações. Mas nesse vídeo eu vou trazer critérios que ele usa para não escolher determinadas ações. Então, em uma das suas diversas palestras que ele fez há muitos anos atrás, ele trouxe muito conteúdo para quem quer ser um bom investidor. Assuntos muito pertinentes que, se todo investidor parasse para escutar e assistir essas palestras, já iria escapar de muitos erros. E nesse trecho que eu vou trazer nesse vídeo, ele fala sobre ações para você ficar longe. Ele começa falando sobre empresas que estão em países exóticos. Esse não é um problema que a gente tem mais hoje em dia, são poucas empresas que estão nessa condição, mas existem ainda empresas que são empresas brasileiras, mas que têm sua sede em países diferentes, com leis mais frouxas. A chance de você estar investindo em uma furada é muito grande se esse tipo de empresa. Sorte que hoje em dia são pouquíssimas as empresas de capital aberto que estão nessas condições. Ele fala também sobre empresas que abrem IPO, dando exemplos do que eles fazem por trás das cortinas quando vão abrir capital. Então ele fala que existem sim empresas muito boas que fazem IPO, mas são a minoria. A maioria de empresas que fazem IPO é com segundas intenções e usando meio que os investidores de massa de manobra para se aproveitar, dar liquidez para o mercado e captar o dinheiro de todo esse pessoal. E isso muitas vezes para não fazer a empresa crescer. Muitos IPOs vão ficar pelo caminho, muitas empresas vão cair mais de 90% e serão esquecidas ao longo do tempo. E o acionista que se posicionou nesses IPOs vai ficar chupando no dedo. Esse é um problema que sempre aconteceu. Desde que a Bolsa de Valores existe no Brasil, existem várias empresas que abrem capital com segundas intenções, se aproveitando da inocência dos acionistas. Então é melhor você ficar de olho nesse tipo de empresa. Ou se for investir em um IPO, espere pelo menos uns 3 ou 4 anos para ver qual é a reação dele no mercado. Estude bem a empresa para depois entrar. Vai acabar surgindo oportunidades muito melhores do que se você entrar no momento de pico, porque geralmente os IPOs são lançados em momentos onde o mercado está lá em cima, se aproveitando desse momento para tomar dinheiro do pessoal desavisado. Outra situação que ele fala para ser evitada é a questão da diversificação. Muitos influenciadores defendem a diversificação, só que eu acho que é porque eles sabem que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem condições ou tem até preguiça de estudar o mercado e as ações que estão investindo. Então já tem uma frase, não lembro quem falou ela, que diz que você não deve colocar os ovos em várias cestas. É melhor que você coloque todos os ovos em uma cesta só, mas preste atenção na cesta. Então essa frase resume muito bem o que o mega investidor defende. Aliás, a maioria dos grandes investidores defende uma concentração um pouco maior e uma pouca diversificação, focando em ter conhecimento em mais empresas. Então ele fala que só tem 12 empresas no seu fundo, porque ele não tem personalidade suficiente para ter apenas 2 ou uma empresa. Porque ele fala que se você realmente souber o que vai acontecer e ter um planejamento interessante, não faz sentido você ter muitas empresas. Só que como ele não tem bola de cristal, ele deixa em umas 10 ou 12 empresas para que 2 ou 3 empresas que se destaquem tragam resultados interessantes para o fundo. Então ele fala que todo ano são pouquíssimas empresas, é 1 ou 2 empresas que carregam o fundo ao final de contas. Mas para você acertar essas sacadas, você tem que ter uma diversificação um pouco maior. Mas ele defende isso por obrigatoriedade e não que ele concorde com uma diversificação excessiva, como grandes influenciadores e a maioria das pessoas no mercado promovem.
Segundo ele, isso é falta de personalidade. E por fim, existem dois setores que ele evita, setores de aviação e o setor de varejo. Então esses são os dois piores setores, segundo Lírio Parisotto, para se investir. Eu acho que o simples fato de você fugir de todos esses setores já vai te evitar grandes problemas na sua carteira. Quantas pessoas estão presas em setores de aviação e varejo no momento que eu gravo esse vídeo? Tem muita gente que se posicionou em Gol e saiu aquela notícia da recuperação judicial da empresa, está amargando prejuízos quase que irrecuperáveis. Outras pessoas que estão posicionadas em Magalu e em Via Varejo, na Casas Bahia, estão amargando prejuízos até o momento. Enfim, são diversas as pessoas que estão perdendo dinheiro por terem investido nesses setores. Não significa que não vão surgir boas empresas no meio desses setores. Pode surgir, mas será a minoria e a exceção a regra. Enfim, pessoal, fiquem com o corte e deixem as suas opiniões nos comentários. Aqui estão meus mandamentos, muito polêmicos, muito controversos, tem gente que não concorda, entendeu? Mas é a minha maneira de pensar. Eu posso ser criticado por qualquer coisa, mas nunca por falta de opinião, tá certo? Eu tenho opinião e a minha opinião é esta: não investir em IPO. Você paga literalmente a conta. É verdade. O pessoal faz IPO. IPO é uma sigla em inglês que significa Initial Public Offer. Quer dizer, é abertura de capital, né? É que se incorporou tanto no vocabulário que a gente tem que usá-lo. Mas é quando as empresas, capital fechado, resolvem abrir o capital. E normalmente acontece cada coisa. Em primeiro lugar, empresas que às vezes, meio heterodoxas, fazem juras com o Padre Eterno, que vão trabalhar certo, não vai mais ter nada frio e tal, mas é complicado. Então, as empresas se ajustam contabilmente, bancos emprestam dinheiro para elas melhorarem o perfil e tal, e aí lançam no mercado, e os trouxas, que nós somos nós, vamos lá comprar. Nós, além de dar liquidez para o controlador, ainda pagamos as contas, que é aquele lançamento com roadshow que ele chama, viagens internacionais de primeira classe, material impresso de primeira linha, publicidade por tudo que é lado. Adivinha quem paga? Adivinha? A empresa. Portanto, quem vai investir nela? E aqui eu não estou falando que todos os IPOs sejam ruins, não. Estou falando que a maioria porque toda regra tem sua exceção. Mas o fato é que quem abre um capital deveria premiar o seu acionista, está tendo liquidez, deveria premiar o seu acionista com um bom investimento, coisa que não tem sido a regra. Pouca diversificação, uma ação por mês é importante. E vocês notaram lá que eu tenho 14, se alguém contou, né? Mas é que eu considero duas lá uma só, que é a Cielo e a Redecard, e tem uma lá que eu quero pôr para fora, mas não tem comprador. Na verdade são 12 empresas, porque eu acho que até é muito. Eu sempre digo, eu tenho 12 porque eu não tenho personalidade suficiente para ter duas, não é? É verdade, porque todo ano a diferença de rentabilidade é 1, 2, 3 no máximo, tá certo? 3 no máximo, tá certo? Mas só que, infelizmente, eu não tenho bola de cristal para saber quais que vão bombar de verdade e quais que vão render. Então eu tenho que ficar um pouco diversificado, né? Mas muita diversificação é para quem não tem personalidade. Ovos em diversas cestas é o cara que não consegue cuidar nenhuma cesta, né? Esse negócio de muita diversificação é para quem não quem tem segurança. Quem realmente tem segurança, e para mim 12 é empresas demais. Mas eu acho que sobra tempo, um mês inteiro por cada empresa para ser avaliada. Bom, isso aqui já, muitos amigos meus eu já quase apanhei por isso. Nunca compre coisa que voa, nem quem fabrica objeto voador. Comércio varejista, idem. Eu tenho muitos amigos do comércio varejista, e eu inclusive já fui, tá certo? Então tenho problemas com esse meu item. Mas a grande verdade é que é o seguinte: empresas aéreas que voaram, VASP, Transbrasil e Varig, em 10 anos, sumiram, como por encanto. Lá fora, mesma coisa, não é uma exclusividade aqui. Lá fora, a maioria das vezes são salvas pelos governos. A grande maioria das grandes companheiras que estão por aí são salvas pelo governo. E cai um avião é uma desgraça. Cai um avião na Conchinchina, até lá em Nova Bassano, que é onde eu nasci, ficam sabendo. Que coisa triste, né? Um ônibus mata mais gente com um acidente aéreo, não dá notícia, é notícia no máximo no jornal local. Aqui cai um cara era a pista no Rio de Janeiro, vai navegar dentro do mar, é notícia no mundo inteiro, na primeira página da internet e na hora. Um horror, né? Não é justo que um segmento seja tratado dessa forma, apesar de ser um transporte muito seguro, mas muito caro. E o comércio varejista,
O comércio varejista não tem proteção. Qual é o problema do comércio? O problema do comércio é que se você tiver um pouco de lábia para fazer um aluguel e um pouquinho mais de lábia para comprar do teu fornecedor, você não precisa nenhum dinheiro para começar. Aliás, companhia aérea também. É de capital intensivo sem dinheiro, né? O cara faz leasing, os balcões são alugados, tudo que não tem proteção são maus negócios. Então o comércio o que é? Você começa a pedalar a bicicleta, você compra a prazo, vende à vista, faz um descontinho e tal, e aí você pega um monte de louco nesse negócio de comércio. E fica difícil. As únicas empresas no comércio que conseguem ter uma sobrevivência e ganhar dinheiro, elas não ganham dinheiro normalmente no produto que elas vendem, elas ganham dinheiro no financeiro. Vocês notam que as grandes cadeias todas têm, elas gostam mais de te vender a prazo que à vista, tá certo ou errado? Porque o à vista não dá dinheiro, tá certo? Porque os juros lá são realmente bastante módicos, né? 4 ou 5% ao mês, né? Tá certo? É ali que está o dinheiro. Então, só empresas, a exceção é a empresa desse nível, que consegue ter pedalar a bicicleta financeira, mas mesmo assim, olha, grandes empresas, Mapping, Mesbla, lá do Sul, JH Santo, Hermes Macedo, Gabriel Gonçalves, Casa do Rádio, Geroncio, Coroa Brastel. Vocês notam que é uma festa de grandes companhias abertas, não era empresinha, sabe, que só quebrou o dono da empresa, não, era empresa de capital aberto. E os acionistas que investiram lá, eles ficaram catando coquinho, né? Não ganharam nada. Então é porque não tem proteção. Fique longe de empresas que têm sedes em países exóticos. Felizmente, essa prática parece que no Brasil está quase que acabando, porque é um absurdo que o cara abra uma empresa no capital do Brasil com sede nas Bahamas, ou coisa do gênero, tá certo? Nós temos leis complexas o suficientes para não catar países que eu chamo exóticos, que com regras mais frouxas, né? Com origem de dinheiro mais fáceis, vamos dizer. Enfim, eu acho que nós temos opções de boas empresas. Felizmente, algumas que tinham estão mudando, né? Mas ainda tem várias. Não compre empresa que dê prejuízo. Empresa com lucro não quebra. Pô, mas qualquer idiota sabe isso, né? Qualquer idiota. Mas só que o que mais tem no mundo é idiota. Se vocês querem ser investidores, pô, não vamos cair nessa conversa de empresa, não, essa empresa deu prejuízo, mas foi porque teve o IPO. O IPO custou muito, aí era para dar lucro, deu prejuízo. A empresa deu prejuízo. As empresas que estão prejuízo são sempre as mesmas, tem uma história triste para contar, gastam páginas e páginas de publicidade para contar porque deram prejuízo. Não precisamos disso, né? Isso é explicação. Você sabe que aquela velha teoria, né? Quem quer fazer acontecer, arruma um meio. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, essa empresa que vive se desculpando, vou citar uma, por exemplo, Braskem. Braskem é típica. Um ano faz um resultadozinho, faz 5 anos de lambança, não ganha, e sempre com explicação, publicidade que não acaba mais. O balanço dela vai no valor econômico, é 2 jornais, o tamanho de explicação. O resultado vai ver prejuízo. Não dá, né? Esse pecado eu já paguei. Liquidez é fundamental. Precisamos da porta de entrada e porta de saída. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Tem empresas. No mercado de ações no Brasil, nós temos aí mais de 500 empresas seguramente, que fazem 80% do movimento, não tem mais que 20%, não é? E tem umas 100 empresas, no mínimo, que nem abrem. No pregão, entre as 10 às 5 da tarde, eles sequer abrem. Então, se você tiver, por infelicidade, comprado ações dessa empresa, você não consegue nem comprar mais e nem vender. Então essa empresa pode ser barata, pode ser tudo, mas você não tem mais a liquidez. A liquidez é fundamental. O mercado de ações, o grande charme do mercado de renda variável é você ter liquidez, você poder mudar de posição ou vender um pouquinho para eventualmente usar o dinheiro em qualquer outro negócio. Então, a liquidez, para entrar e para sair, as duas é muito importante.